estava doido foi Jezabel com Acabe. Não é? Foi um casamento... Jezabel é terrível. Foi um casamento né, de governos, mas Acabe também já estava desagradando o Senhor. Se eu não for real com Deus, eu não sou real com ninguém. O povo de Deus tem que ser diferente. Paz e graça, guerreiras. Mais uma vez aqui, para honra e glória do nome do Senhor. Mais um episódio para você, para edificar a sua fé e saber que você no reino tem um lugar. Talvez com seu testemunho, com seu modo de vida, tudo aquilo que Deus te entregou, você pode proclamar às pessoas. Tudo é para a glória do nome do Senhor. E já quero agradecer, né, os nossos patrocinadores, que é a Gramata Publicações, aqueles que publicam os meus livros, né? E muitas mulheres também já publicaram. Você que tem o desejo de edificar alguém através de um livro, a Gramata Publicações está aí. Também a nossa querida Nath, né, da MKIP Marketing Digital. Você que quer dar um up aí no seu perfil, quer sempre aí fazer uns cortes legais, quer gerenciar bacana toda a sua vida, né, no digital, é com ela, você pode procurar. Mas também a nossa querida patrocinadora, que é a Implantar Telecom, que a Raíssa tem um recadinho para você. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Então tá, março chegou e aqui você sempre tem vantagens, né? Na Implantar Telecom, no mês do consumidor, você vai escolher um stream grátis por 3 meses na contratação de qualquer plano de internet. A promoção é válida de 1 de março até 31 desse mês e para novos clientes. Então não perca essa oportunidade e assine já. E aí tá o número de telecontato para você, que é 31 41 41 0955. Implantar Telecom com você em qualquer lugar. E aí nós vamos agora para a parte que importa também, que é aquilo que Deus quer falar com você. Eu gostaria que você abrisse muito o seu coração, porque o que Deus vai falar com você aqui hoje vai ser tremendamente forte. E a minha convidada é uma mulher que viveu algo no sobrenatural. E essa mulher hoje insisti várias vezes para vir, parecia que o inimigo não queria ela aqui, mas aprove o Senhor, nesse dia ela vir, e eu gostaria que você abrisse seu coração. Deus tem algo para falar com você. Então, com vocês, a minha querida convidada de hoje, a nossa querida missionária Carla Patrícia. Bem-vinda, querida. Oh, minha linda, eu que agradeço a Deus pela rica oportunidade, agradeço por estar aqui, né, compartilhando com vocês a minha vida. Não é fácil, né, a gente voltar lá atrás, a gente lembrar de algumas coisas, mas faz parte do nosso testemunho, né, e que esse testemunho chegue aonde o Senhor permitir, toque o coração de quem o Senhor permitir. E que a graça e a paz e a misericórdia dele esteja sempre conosco, não só agora, não só hoje, mas todo o tempo. Amém. E para começar já, porque a gente não pode perder muito do tempo, porque o testemunho dela é um pouquinho longo. Mas eu sei que Deus vai edificar você através desse testemunho. Mas me conta, missionária, como que começou a sua jornada com Deus, sua vida antes de Cristo? Como foi? Quem é Carla Patrícia? Então, Carla Patrícia foi uma criança já rejeitada. Carla Patrícia foi, ainda na gestação, ela foi rejeitada pelos avós, pelos tios maternos. E a minha mãe passou por um episódio muito difícil, porque naquela época ela engravidou. E o rapaz com quem ela teve esse relacionamento curto, ele era casado. E ele nem sabe que ela tinha engravidado. Estudo na cidade de Montes Claros.
a minha mãe foi trabalhar na casa de família. E quando chegou no dia que a Carla Patrícia já estava pronta para nascer, a patroa dela foi na casa dos meus avós para contar que a criança estava para nascer. A minha avó e a minha tia respondeu numa só palavra: filha de mulher solteira não merece viver. Antes que morra, é melhor morrer do que não trazer vergonha para a família. Meu Deus. E aí a minha mãe foi para a Santa Casa de Montes Claros, eu nasci. Com 15 dias de nascida, minha mãe veio embora para Belo Horizonte e continuou a jornada dela trabalhando em casa de família, aonde conseguiria cuidar de mim. Nós morávamos junto com os patrões da minha mãe. O tempo foi passando e quando eu fiz 6 anos de idade, a minha mãe já tinha feito as pazes com a mãe dela, com a irmã dela. Ela me mandou embora para Montes Claros, porque a intenção dela era me mandar embora para lá, para ela morar e morar com um homem. Ela começou a ter esse relacionamento e eu fiquei em Montes Claros 6 meses estudando. E lá os professores chamaram a minha tia e falou que eu estava dando muito trabalho pelo fato de ficar só chorando na sala de aula e não prestar atenção nas matérias, não prestar atenção nos estudos. Eu estava regredindo em vez de progredir. Meu tio escreveu uma carta para minha mãe, relatando toda a situação, e minha mãe pediu que meu tio me levasse embora, né, para Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, tinha eu 7 anos, e a minha mãe morava com esse homem. Esse homem, ele alugou um barracão, na época era um barracão para minha mãe, de 2 cômodos, um banheiro. E o que me traz muita lembrança, muito na recordação, é que ele tinha um chicote de beirada de pneu pendurado na parede. Quando fez 1 ano que a gente estava morando junto, que eu estava morando com ele, com a minha mãe, ele começou a sessão de espancamento. Ele me batia muito por qualquer motivo, por qualquer situação, por qualquer coisa. Ele me batia, ele me deixava com fome. Ele falava com a minha mãe que a minha mãe não tinha que me proteger. E foi uma vez que a minha mãe foi me proteger e ele começou a bater nela também. E foi 22 anos da minha vida, 22 anos da vida da minha mãe, passando por esse processo. Meu Deus. Na época não tinha a Lei Maria da Penha, não tinha ninguém para nos socorrer, para nos ajudar. Muitas das vezes, nesse período, minha mãe viajava para Montes Claros para visitar minha avó e eu ia com ela. E eu contava o que estava acontecendo para algum parente, e esse parente ia tirar satisfação com minha mãe, e minha mãe falava que era mentira. E quando eu chegava em casa, a minha mãe achava ruim comigo. E muitas das vezes contava para o meu padrasto que eu tinha contado para alguém, e mais uma surra eu levava. E os anos foram se passando, eu parei de estudar. Quando eu tinha 14 anos, me perdoa. Eu tinha 14 anos, eu pensei comigo, eu tenho que sair de casa. Eu tenho que criar uma situação, eu tenho que fazer algo acontecer para que eu seja expulsa de casa. E aí eu conheci o meu primeiro esposo e engravidei do meu primeiro filho, do meu primogênito André, meu orgulho, meu amigo. Sempre falo isso. E quando eu estava com 6 meses de gravidez, me casaram com o pai deles, porque não podia, né, deixar uma mãe solteira na época, e ele queria casar também, a gente se casou. Quando eu fiz 17 anos, eu já estava grávida da menina, que também é uma bênção de Deus na minha vida. E 18 anos ela nasceu. Com mesmo 18 anos eu me separei. E ficamos 3 crianças. Eu aprendendo com os meus filhos aprendendo comigo. Saí da casa da minha mãe, fui morar num outro local. E meu padrasto continuava tratando a minha mãe como sempre. Batia muito nela.
Às vezes eu via minha mãe com os olhos inchados, com muitas marcas no rosto. Ele gostava muito de bater no rosto. E teve uma época que eu perdi a casa que a gente morava, porque o meu ex-marido tomou essa casa da gente. E eu precisei ir morar na casa da minha mãe com os meus filhos, que eu não podia ficar na rua e eu estava desempregada na época. Fui morar lá, meu padrasto continuava do mesmo jeito, da mesma forma. E uma situação que me marcou muito foi que eu tive que fazer uma viagem. Comecei a trabalhar, precisei fazer uma viagem. E nessa viagem, meu padrasto espancou meu filho. E ele tinha apenas 7 anos. Meu Deus. E tudo isso aconteceu por causa de a metade de um abacate. Nossa. E quando eu cheguei, meu filho estava com as pernas marcadas. E ele falou para mim assim: mãe, não preocupa porque não doeu. Ah, doeu muito. Meu Deus. Ai, desculpa. E eu fiquei muito irada com aquilo. Porque eu não tinha ganhado os meus filhos para passar por isso. E eu não queria que os meus filhos passassem pelo mesmo processo de vida que eu já tinha passado. E nesse meio de tempo eu procurei o pai dos meus filhos e falei com ele: olha, se você não resolver essa situação, eu vou resolver e vou resolver do meu jeito. Eu não tinha Jesus na minha vida, eu não sabia quem era o Senhor. E eu tinha feito uma promessa, que eu mataria o meu padrasto e mataria o pai dos meus filhos. Meu Deus. E nesse meio de tempo, ele investiu de novo, machucou meu filho de novo. E eu fiz uma armadilha, uma cilada, onde que eu ia encontrar com ele em cima do viaduto da Fiat. Na época ele trabalhava na Fiat, ele era caminhoneiro. Eu estava armada com um 38, esperando ele a noite toda passar ali. Porque eu pensei, eu não vou deixar ele fazer o mesmo com meu filho, nem com a minha filha. Minha filha tinha o que nessa época 5 para 6 anos e o menino já tinha 8 para 9 anos. Nossa. E aí, Deus foi tão misericordioso para comigo, que o caminhão estragou dentro da Fiat. Eu fui embora para casa às 6 horas da manhã. 6h30 da manhã, ele chegou em casa e falou com a minha mãe assim: essa noite eu não consegui trabalhar nada, porque o caminhão estragou lá dentro da Fiat e eu não consegui sair para a rua. Na época eu fiquei muito irada, muito chateada, sem entender nada, porque que esse caminhão tinha que estragar justamente naquele dia, naquela hora. E os anos foram se passando e eu esqueci um pouco da minha vida e fui cuidar dos meus filhos. Comecei a trabalhar fora, estudei os meus filhos, dei condição para os meus filhos ter uma vida melhor do que a minha. Eu lembro que eu trabalhava na Fiat e quando eu fui passar a experiência, o encarregado falou comigo assim: eu te passo na experiência porque você é novinha, você é bonita, se você tirar um tempo para mim. E eu já entendendo o que ele tinha falado, eu falei para ele: eu não vim trabalhar aqui dentro para arrumar homem. Eu vim para trabalhar aqui dentro para sustentar 2 crianças que dependem de mim, que precisam de mim. E eu vou honrar os meus filhos. E ele me colocou para trabalhar no pior setor. E eu venci a minha experiência nesse pior setor. Quando foi em 93, na década de 93, 94, eu fui para a igreja. Mas eu não fui por causa de Jesus. Eu fui para a igreja porque algumas pessoas falavam para mim assim: se você for para a igreja, se você frequentar a igreja, frequentar os cultos, você pode ter certeza que Deus vai te devolver seu esposo. Eu acreditei naquilo, daquela forma que a pessoa estava me falando. Porque a pessoa não estava me apresentando Jesus. A pessoa estava me apresentando uma solução para o meu problema da era. E eu fui para a igreja do Evangelho Quadrangular, meu saudoso pastor Valdir, onde eu comecei
a compreender, a entender, a viver um pouco a palavra de Deus. Só que, como eu tinha ido não para o abençoador, mas para a benção, passou 6 meses, a benção não chegou. E na casa de uma irmã, ela me chamou para orar, a gente foi orar. Ela virou para mim e falou comigo assim: irmã, você está morta para Deus. Aí eu falei com ela: mas como assim? Por que eu morri para Deus? Ela falou assim: você está morta para Deus porque você está aceitando o pai dos seus filhos ir na sua casa visitar seus filhos. Só que na época eu morava com a minha mãe, morava com o meu padrasto ainda, morava com os meus filhos. Então, assim, a visita era mesmo para os filhos dele. Não era para mim, não era uma visita íntima, sabe? E ela falou que isso era pecado porque ele estava com outra pessoa e eu estava pecando junto com ele. Eu falei: mas pecando por quê? Porque eu não tenho nada com ele. Ele vai visitar os filhos dele. E eu vim para a igreja até por isso, para Deus aproximar meus filhos dele, aproximar ele dos meus filhos e reatar minha família, reatar meu casamento. E a irmã pegou e falou comigo que não, que eu estava morta para Deus, que eu poderia ir para a igreja sim, mas sentar no último banco e não fazer nada na obra. Meu Deus, a sentença, misericórdia. Uma sentença. Meu Deus do céu. E nesse momento eu fiquei muito, muito decepcionada. E falei com ela: então tá bom. E saí para fora da casa dela, cheguei no portão da casa dela, olhei para cima, para o céu e falei: Senhor, se eu estou morta para o Senhor hoje, então o Senhor pode ter certeza que eu estou voltando para o mundo. Cheguei na minha casa, joguei tudo da igreja fora. As minhas roupas de frequentar o culto, meus vestidos, as minhas saias, Bíblia, tudo. E coloquei no lixo. E comecei a vestir roupas inadequadas para uma mãe, para uma mulher já, né, mais ou menos madura. E voltei para o mundo. Voltei para o mundo bebendo, fumando, prostituindo. Todos os dias da minha vida eu praticava um pecado horrendo. Mas, Carla, olha só para você ver, a pessoa dentro da igreja que empresta a boca para o inimigo te dá uma sentença. Olha o cuidado que você deve ter com essas pessoas que se dizem de Deus. A própria palavra fala, né? Provai os espíritos para ver se procedem de Deus. E tem gente que usa isso para matar uma alma. Ela te matou literalmente. Por isso que a própria palavra fala, né? Aquele que fala mal do seu irmão é homicida. Isso foi muito forte para você, que você tomou como verdade. Você não tinha blindagem nem discernimento na época, né? Nossa, muito forte isso. Na verdade, Jéssica, na época eu não tinha o que eu tenho hoje. Sabedoria, discernimento, entendimento. Porque como eu fui, aquela época, para Jesus, pelo meu interesse próprio, então eu não estava entendendo. E quando ela soltou aquelas palavras, eu achei que eram verdadeiras, achei que era aquilo mesmo, e que se eu estava morta para Deus, o que eu ia ficar fazendo na igreja? Né? E aí eu comecei a frequentar casas de show noturnas, comecei a chegar muito tarde na minha casa, eu bebia na portaria da FIT horrendamente, horrorosamente. Eu era cantada por muitos homens e aquilo me fazia ter prazer. Eu me sentia mulher, eu me sentia realizada, mas aquela realização era momentânea. É engano, né? Ilusão. Era os prazeres enganosos. E eu fui me afundando. Eu achava bom. Houve um episódio que eu estava na Gruta do Lapinha, uma casa de show em Betim. E a gente estava lá, estava eu e uma colega minha de trabalho.
E nesse meio de tempo chegou uns rapazes, vão dançar, e a gente começou a dançar. Amanheceu o dia ali, bebendo, dançando, e eles convidou a gente para ir para a Várzea das Flores. Aí eu gostava de tudo, eu topava tudo, eu tô em todas, né? Então vamos. Falei com a minha amiga, vamos. Chegamos na Várzea das Flores, eles estacionaram, eu lembro direitinho, ele estava com um caminhão de baú. E ele, o rapaz conhecido dele, desceu e falou, eu vou arrumar uns lugares aqui, umas mesas aqui, pra gente sentar, e a gente vai passar o dia inteiro aqui. E como nós estávamos com roupa da noitada, e a gente sempre saía preparado com roupa extra na mochila, nós falamos, né, uma para outra, vamos trocar de roupa aqui dentro do caminhão mesmo e guardar nossas mochilas aqui dentro. Tá. Nós tiramos a roupa da mochila, nós trocamos de roupa. Quando nós fomos guardar as nossas mochilas, nós guardamos naqueles bancos que levantam o assento, né? E tem um baú debaixo daquele assento. E dentro daquele assento tinha facão, tinha revólver, tinha machadinha, tinha várias armas. Sangue de Jesus. Eu baixei o banco e falei com ela assim, nós temos duas opções. Ou a gente corre, ou a gente morre. Ela, não, você tá doida? Eu falei, eu tô falando sério, olha aqui. Mostrei pra ela as armas. Ela falou, então vamos correr, porque eu não quero morrer não, eu tô muito nova. Eu falei, eu também não posso morrer agora não. E nós descemos na porta contrária do lado que eles estavam e descemos correndo pela mata. E fomos correndo. Quando nós saímos numa estrada, continuamos a correr. E essa estrada nos levou para perto do centro de Betim. Foi onde nós conseguimos um táxi e nós fomos embora para casa. Isso foi num domingo. Eu lembro como se fosse hoje, num carnaval. E passou a terça-feira, a segunda-feira de carnaval, a terça-feira de carnaval. Quando foi na quarta, estava passando o jornal relacionado às notícias de Minas, de Belo Horizonte, região. E passou a notícia que tinha 2 caminhoneiros vindo de uma outra cidade com um currículo de estupro. Meu Deus. E as mulheres que eles estrupavam, eles matavam. E que eles estavam dentro da cidade de Betim. Que livramento, sangue de Jesus. Dentro da cidade de Betim. E que a polícia estava tentando prendê-los, né? E que ficassem alerta as mulheres, principalmente as mulheres que saíam muito à noite e tal, porque eles estavam atacando dentro do centro de Betim. Meu Deus. Passado aí, questão de mais uns 2 dias, prenderam eles. Aí prenderam o caminhão, prenderam as armas, né? E aí faz aquela reportagem toda apresentando a pessoa, o que ela tinha lá dentro do caminhão. E quem que era? Nada mais, nada menos do que o caminhoneiro que nos tinha levado para a Várzea das Flores. Deus me livre. Foi o meu primeiro livramento de morte, assim, não estando na presença de Deus, mas Deus ainda estava cuidando. Tá. Depois, a gente ainda continuou saindo muito, saindo demais. E eu morava num aglomerado, né? Uma comunidade, vamos dizer assim, que chama Jardim Teresópolis. Eu morava lá na época. Às vezes eu ia para a Gruta do Lapinha e ficava nervosa lá, não queria ficar. Eu chegava, atravessava o Teresópolis 3 horas, 3h30 da manhã. Passava no meio dos traficantes. Eles gritavam comigo que ali não poderia passar mulher. E eu passava e eu achava que eu poderia fazer isso. E o tempo foi passando. E Deus sempre tinha uma forma de chamar a minha atenção para ele. Foi quando a minha mãe adoeceu. Minha mãe adoeceu e começou a sentir muita dor abdominal. E havia um volume no abdômen dela anormal. E como eu sou filha única, eu já comecei a desesperar e buscar muito sobre médicos, sobre consulta, e ajudar ela a se aliviar e até se curar daquele mal. Fizemos exames, o tempo passando, até que no dia do meu aniversário, de 2001,
Eu cheguei com ela no médico, o médico olhou os exames, pediu para me sentar ela lá fora, eu sentei e o médico falou comigo assim, a sua mãe está com câncer, não tem nada para fazer. E minha mãe estava muito magrinha, eu carregava ela no colo. Eu levei minha mãe para casa, cuidei dela, dei um banho, dei algo para ela comer, ela deitou. Eu chamei meu filho mais velho, o André, porque a Juliana ainda era pequena, menor, ela não ia entender, né? Chamei o André, contei pro André, falei assim, André, me ajuda a orar. E André falou comigo, mãe, não vai ser isso não. E as coisas apertando e minha mãe piorando, as coisas apertando e minha mãe piorando. Aí veio a separação dela com Seu padrasto. meu padrasto. Meu padrasto traía minha mãe com a vizinha dela do lado. E por causa dessa vizinha, ele batia muito nela, na minha mãe. Só não batia mais em mim porque eu já tinha colocado um basta na situação e nem nos meus filhos, graças a Deus. E nisso ficou eu, minha mãe e os meus filhos, e eu cuidando deles. E chegou um momento que eu deparei com um médico, Dr. Wellington. Ele falou para mim assim, não, leva sua mãe para o regional e eu vou colocá-la no bloco. Falei, tá bom. E eu já estava trabalhando na área da saúde, já tinha saído da FIT, já estava trabalhando na área da saúde, já tinha um pouco de entendimento, estudava. Aí no dia que ele marcou, eu estava com ela no hospital, eu falei com ele, doutor, eu estudei o que é isso aqui é aquela doença sim. Ele falou assim, Carla, acalma, espera, porque nós só vamos ter certeza se a sua mãe está com essa doença ou não quando abrir ela. Falei, tudo bem. Foi um processo de uma cirurgia que durou de 7h40 da manhã até 8h20 da noite. E eu sozinha. Meus filhos na rua, porque foi tudo muito corrido. Eu deixei meus filhos lá e pedi os vizinhos para olhar. Eu falo rua porque eu tranquei a casa e eles não puderam nem entrar dentro de casa. Meu Deus. De tão desesperada que eu fiquei. E nesse meio de tempo a tia deles pegou ele, levou para casa dela e eu fiquei internada com a minha mãe 15 dias. Ela recebeu alta, voltei para casa, arrumei uma pessoa para tomar conta dela e voltei a trabalhar. Mas sempre ali, esperando o resultado dos exames, porque foi feita uma biópsia de tudo que tinha tirado. Quando eu levei minha mãe para o retorno, eu lembro que, por mais que eu não estava na presença, eu quero frisar isso, Deus não tinha deixado de ser Deus. E Ele carregava sobre Ele uma glória, um poder, assim como Ele carrega até hoje, Ele vai continuar carregando. Ele mostrou para mim, ali naquele momento, que por mais que eu estava fora dos caminhos dele, ele estava cuidando. Eu cheguei no consultório, o médico pediu, pega lá para mim o resultado, peguei o resultado, trouxe para ele. Ele olhou o resultado, ele balançava a cabeça assim, meu coração balançava junto com ele. Quando ele terminou de ler o resultado, ele falou para mim assim, Carlinha, esquenta a cabeça não, sua mãe não está com câncer. Era só uma infecção intestinal. Meu Deus. E eu saí para fora e falei com Deus, o que você vai fazer com minha mãe? E na hora Deus me levou para dentro da palavra dele e me fez lembrar da cura da mulher do fluxo de sangue. Eu entendi que Deus estava curando a minha mãe. Glória a Deus. Para a glória do nome dele. E aí a gente voltou para a rotina de novo, a minha mãe ficou um tempo afastada, voltou a trabalhar. E nós vivendo naquela vida. E eu no mundo. Continuou no mundo, né? Continuei no mundo. Aquilo não foi o suficiente para me acordar, para me entender que Deus estava permitindo situações para me chamando a atenção, tentando me voltar para Ele. Sim. Tentando fazer com que eu acordasse, que eu entendesse que Ele me queria de volta. Sim. Mas eu ainda estava muito voltada para o mundo. E aquela palavra que tinha sido implantada na minha vida, que eu estava morta para Ele, ainda fazia um grande efeito sobre mim.
Uhum. Jéssica, eu bebia tanto que os colegas de trabalho falavam comigo assim, Carlinha, eu não vou beber com você não, que você bebe mais do que a gente. Às vezes eu estava num bar, antigamente tinha aqueles engradados de cerveja vermelho que a gente colocava garrafa, eu enchia de 2 a 3 engradados daqueles de garrafa vazia, de tanta cerveja que eu bebia. Meu Deus. E quando eu não me satisfazia com aquelas bebidas, eu ia para bebidas mais fortes. Eu ia pro martini, eu cheguei a beber muita caipirinha. Até que, mais uma vez, meu padrasto bateu na minha mãe. E eu falei, se eu não dei um jeito nele, matando ele, porque ele bateu na minha mãe, mesmo estando com a outra mulher. Uhum. Frisando isso, mesmo estando com a outra mulher. Mas eles já tinham separado, né? Ou Ele tinha separado e depois já tinha voltado para tá. casa. A minha mãe tinha aceito. E essa vez foi a vez que ele bateu nela depois que eles voltaram. Nossa. E aí eu procurei o centro de macumba. Eu falei, não, se eu não conseguir matar ele de um jeito, eu vou tentar matá-lo de outro jeito. Fui para o centro de macumba com uma irmã, hoje ela é missionária também. Na época ela era minha amiga e nós começamos a trilhar, eu falo que o caminho do inferno. Nós fazíamos oferendas. A gente pegava nesse sapo, a gente costurava a boca do sapo. Com o nome do meu padrasto lá dentro. Enterrava esse sapo, esperava o padrasto morrer e nada do padrasto morrer. A gente fazia oferenda nos cemitérios. A gente fazia oferendas em encruzilhadas. A gente fazia oferenda dentro do próprio terreiro. Mas nada resolvia. E as coisas o tempo foi passando e as coisas foi só piorando. Eu incorporava o Pombagira, eu incorporava o Preto Velho, eu incorporava o Zé Pilintra, eu incorporava vários demônios. Eu cheguei a ser templo de demônios. Isso vai afundando mais, né, Carla? Porque querendo ou não, esse negócio vai só aprofundando as raízes para você nunca conseguir sair. É um abismo, como a palavra de Deus diz. Um abismo puxando o outro. E chegou uma vez que eu não me recordo o ano certinho, que eu fui, né, para uma sessão e lá naquele dia ia ter a festa das Pombagírias. E a mãe de santo desse lugar falou que queria conversar comigo particularmente, fazer uma consulta comigo e depois ia fazer uma consulta com essa amiga minha que sempre estava comigo. Aí nós arrumamos, fomos para lá. Quando nós chegamos lá, ela me atendeu primeiro. Aí ela falou para mim assim, que eu tinha, né, todo esse conjunto de demônios que adentrava e me usava, mas que eu tinha que ser consagrada, que eu tinha que fazer um procedimento aonde ela ia me passar uma lista de coisas e eu teria que estar disponível a fazer. No momento em si, eu falei com ela, eu vou fazer sim. O que eu preciso de comprar? O que eu preciso de aderir para poder passar por essa consagração? Aí ela falou para mim assim, olha, o trabalho vai ser feito com essa lista aqui. E estava escrito na lista, uma vasilha de aguidar, que é uma vasilha de barro. Estava escrito 1 quilo de carne de boi. Estava escrito várias bebidas. Estava escrito vários estilos e cores de velas. Vários tipos e cores de fitas. Vários estilos de peças íntimas e cores. E tinha também, estava escrito
que eu raparia a minha cabeça, que eu cortaria no meu corpo 7 cortes, que seriam os pontos, e que eu ficaria lá dentro Do Roncó. ficaria retida lá dentro 21 dias. Meu Deus. E esses 21 dias eu ficaria num quarto onde não teria luz. Eu não saberia ao certo se era dia, se era noite, mas eles contariam por fora os 21 dias. Eu teria que fazer as minhas necessidades em cima desse aguidar que estaria já com a carne, as necessidades fisiológicas. E quando fizesse os 21 dias, eu teria que comer todo aquele conteúdo daquele aguidar. Senhor. E eu ali firme, vou fazer. Quando ela falou para mim assim, então você começa dia 1º de acho que foi julho, dia 1º de julho de 2004. Isso. E isso estava bem no finalzinho de maio. E não, tudo bem, então eu vou ter tempo para comprar tudo, para preparar tudo, né? Avisar minha mãe que eu vou fazer uma viagem para ela ficar com os meninos e vou para lá, beleza. Quando eu saí dessa sessão de consulta, eu desmaiei. Mas eu não desmaiei por passar mal, porque eu estava muito bem de saúde. Eu desmaiei porque eu falo que Deus me desligou. Eu apaguei de uma forma que eu não lembro nada depois desse momento. E eles pegaram o meu corpo, colocaram o meu corpo para fora da sala, porque ia ter a festa das pombagiras ali, eu não podia ficar ali deitada daquele jeito. Teve a festa das pombagiras, teve as consagrações das pombagiras naquele momento, naquele dia. Foi um trabalho que durou ali mais ou menos em torno de umas 4, 5 horas. E nesse período eu estava desligada. Eu só voltei em si quando todo aquele momento tinha passado, quando todas as pessoas já tinham ido embora, já tinham trocado de roupa, quem morava lá, já estava um outro cenário como se fosse uma casa normal. Eu voltei em si e já voltei em si chamando a minha amiga para ir embora. Eu precisava sair daquele lugar, não entendia porquê, mas eu precisava sair daquele lugar. Quando nós saímos da porta para fora, do portão para fora, a minha amiga falou assim: nossa, você viu que forte, como que nós vamos fazer, porque vai ser bacana demais, nós vamos ser consagradas, nós vamos receber mais entidade, nós vamos ser mais usada, mais ousada, mais encorajada, e agora nós conseguimos o objetivo. Aí eu virei para ela e falei assim, é? Aí ela falou assim, você vai voltar? Ela estava muito animada com aquela situação, ela estava bem interagida. Aí eu virei para ela e falei com ela assim, não, eu não vou voltar. Quando eu falei não vou voltar, ela assustou e falou assim, por quê? Nós estamos aqui por sua causa, nós estamos aqui para poder matar seu padrasto, nós estamos aqui para você se desenvolver e eu vou desenvolver junto com você. Eu falei com ela, não, eu não vou voltar aqui. Aí ela sorriu e falou assim, eu não sei por que eu estou temando com você. Aí eu falei, por quê? Por que você está sorrindo? Você acha que eu estou brincando? Eu não estou brincando. Ela falou, não, você não está brincando mesmo, não. Eu vou te contar uma coisa. A mãe de santo, fulana de tal, lá do centro, ela falou que eu vou fazer a consagração. Mas você não vai, não. Porque o homem de branco falou para ela que não vai deixar. Glória a Deus. Para a glória do nome dele. É, Jesus. E eu fiquei assim olhando para ela, falei, eu não tenho compromisso com ele mais não. Falei assim, e a gente mudou de assunto, e eu realmente não voltei naquele lugar. Mas eu comecei a ter uns envolvimentos tão diabólicos, que às vezes eu estava conversando normalmente, com um copo de vidro na minha mão, eu quebrava o copo de vidro na minha mão, na minha própria mão. A ponto de cortar a minha mão e eu precisava ver sangue escorrendo. Levava vários pontos nas minhas mãos. Enquanto eu não via muito sangue, eu não parava de quebrar o copo.
eu batia em lugar duro os copos e os copos entravam. Eu ficava endemoniada, eu ficava possessa. Eu fiquei endemoniada na Fiat, eu fiquei endemoniada nos hospitais que eu trabalhava, eu fiquei endemoniada em casa. Às vezes não tinha hora nem lugar. Se manifestava. Teve uma briga uma vez comigo e um homossexual, nada contra, né? Já é o desejo dele, a vontade dele, eu respeito. Mas ele estava incorporado com uma pombagira e eu incorporado com outra e nós dois brigamos na porrada. Meu Deus. Nós estávamos bebendo champanhe e essa garrafa de champanhe ele usou para bater na minha cabeça. Misericórdia. E eu peguei a faca para furar ele, foi maior confusão, as pessoas entraram no meio, até que apazigou e até que passou aquele momento ali. E desde quando eu levei essas garrafadas na cabeça, eu passei a sentir muita dor de cabeça. Meu Deus. Eu sentia dor de cabeça que eu tinha ânsia de vômito. Eu sentia dor de cabeça que eu desmaiava. Eu sentia dor de cabeça que eu perdia a cor do meu rosto. Meu Deus. E não tinha remédio que melhorava, não tinha injeção que melhorava. Eu tinha que ficar o mais calma possível, ficar no lugar mais escuro possível, esperar a dor passar quando ela queria passar. Não. E aí comecei a fazer um tratamento. Isso já estava fazendo 12 anos que eu estava fora do Evangelho de Cristo. Nossa. Comecei a fazer um tratamento, fazendo os exames, raio-x, ressonância, tomografia. E aí foi constado um cisto bem próximo do meu cérebro. E aí o médico falou comigo: Carla, eu não posso te operar porque está muito próximo do seu cérebro. E se eu tocar no seu cérebro, se eu tocar em algum lugar que não seja só o cisto, eu posso te deixar tetraplégica, eu posso te deixar em estado vegetativo, eu posso deixar você pro resto da sua vida acamada. E não quero isso, e eu sei que você não quer isso. Falei: doutor, mas não tem uma forma da gente fazer uma cirurgia sem correr esse risco? Ele: não, porque está muito próximo. Nos exames aqui está constando que ele está muito próximo ao seu cérebro. Então você vai ter que acostumar com a dor, você vai ter que acostumar com os desmaios. Vou passar as medicações para você fazer uso contínuo pro resto da sua vida. E você vai tentar se adaptar a essa nova fase. E eu trabalhando, às vezes eu desmaiava no serviço, as pessoas já estavam cientes disto. Até que um dia eu estava fazendo um trabalho numa cozinha e eu estava mexendo numa fritadeira, ela estava cheia de gordura. E a gordura era para fazer fritas, batatas fritas. E ela estava muito quente. E eu senti que o meu corpo começou a cambalear porque começou a dor de cabeça. Eu ia para frente, eu ia para trás, eu ia para frente, eu ia para trás. Até que uma amiga minha bateu a mão assim no meu peito assim e me segurou. Eu ia cair dentro da fritadeira, cheia de gordura. Nossa Deus. Ela me tirou: Carlinha, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu falei para ela, eu falei: minha cabeça. E já estava todo mundo ciente, né, dessas dores. Me levou para o pronto-socorro mais próximo, me deram uma injeção, me esperaram melhorar e me mandaram para casa. Aí o neurologista achou por bem me afastar, né? Porque ele não via segurança nenhuma em mim, em ficar trabalhando do jeito que eu trabalhava na época, na profissão que eu tinha, porque eu era cozinheira e eu era acompanhante hospitalar. Uhum. E eu não oferecia segurança nem para mim, nem, né, para as pessoas. Aí eu afastei. Afastei e entrei num grau de depressão muito profundo. Eu só chorava. Aí eu tentei suicídio.
Falaram comigo que diazepam com pinga matava. Eu tomei 120 diazepam com um copo grande de pinga. Meu Deus. Eu sei que eu fui socorrida porque uma vizinha chegou na minha casa, me pediu um pouco de açúcar emprestado. Na época a gente tinha essa mania, né? Vizinho de porta. Me empresta, eu falei, empresta. Eu estava sentada na mesa, eu pulei da mesa. Quando eu pulei da mesa, eu já caí nos braços dela. Meu Deus. Aí me socorreram, me levaram para o hospital. E o médico falou com a minha mãe que eu já tinha feito tudo. Tudo que a medicina podia fazer, eles já tinham feito. E que dependia de mim. Ou eu ia acordar, ou eu não ia acordar. Passado um tempo, eu não sei quanto tempo, dias, eu acordei. Aí eu tive que aprender a fazer tudo de novo. Eu tive que aprender a andar. Eu não sabia o que eram minhas pernas. Eu aprendi a andar, aprendi a comer, aprendi a falar. Porque parece que com aquela junção de mistura, agrediu muito o meu corpo, mas o meu neurológico também. A ponto de dar um apagão, sabe? E eu fazia o que as pessoas falavam para mim fazer. Pega o copo, toma água no copo. Eu pegava o copo e tomava água no copo. E aí foi por um tempo e eu fui vencendo aquilo ali, foi passando e eu não voltei mais a trabalhar. Eu estava cursando técnico de enfermagem. Eu queria terminar os estudos, eu queria investir, né, na área da saúde, porque eu tinha aprendido a cuidar. Eu precisava de cuidado, mas eu tinha aprendido a cuidar. E foi passando. Quando foi no mês de fevereiro, não, minto, quando foi em janeiro de 2005, eu fui num salão arrumar meu cabelo. E essa moça que estava arrumando meu cabelo falou comigo assim, nossa, Carlinha, eu descobri uma igreja muito boa no bairro vizinho aqui, você quer ir comigo segunda-feira, na tarde da benção? Eu falei, não quero. Aí virei para ela e falei com ela, vou procurar a igreja para quê? Eu não esqueci que eu tô morta para Deus. Ela, não, você vai. E eu tinha cortado a minha mão, véspera daquela data, e minha mão estava até com alguns pontos enfaixados. Aí ela falou, não aceito você desse jeito, vamos na igreja. Eu falei, não, eu não vou. E vim embora do salão. Quando foi na segunda-feira, ela foi lá em casa me chamar. Ela sentou no meio-fio e não saiu de lá enquanto eu não levantei da minha cama, que eu estava deitada. A insistência do Espírito de A Deus. insistência. Oh, glória. A insistência. Ela falou para mim, eu estou sentada aqui fora, eu sei que você está aí dentro, eu vou ficar te esperando, porque eu não saio daqui. E eu, por dó dela, porque estava o sol muito quente, ela lá fora, eu falei com ela, me dá um minutinho, vou arrumar, eu vou. Chata, ainda chamei ela de chata. Arrumei e a gente fomos para a igreja. E eu acho que vocês vão recordar aí que eu falei que a primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Uhum. E ela estava me convidando para ir justamente numa igreja do Evangelho Quadrangular. E quando eu cheguei naquele lugar, que começou o culto, tinha um missionário Walter, lá da cidade de Arcos. Ele começou uma cruzada naquele momento, naquela igreja. E ele disse assim, em um dado momento, eu quero pessoas que me ajudem nessa cruzada. Quero pessoas valentes, pessoas guerreiras, pessoas que vão abraçar mesmo a causa nessa cruzada e ajudar. Eu não vi o momento, eu não sei o momento certo que eu levantei minha mão sem querer. E quando eu assustei, eu estava lá na frente me voluntariando para poder ajudar naquela cruzada de 3 dias. Quando eu cheguei na frente, ele virou para mim e falou assim, irmã, Deus manda te dizer
que você vai descer no vale da sombra da morte. Você passará pelo vale da sombra da morte. E ele manda te dizer assim também. Quando você estiver lá, você vai ter que fazer uma escolha. Escolha o que é certo. Não seja enganada no momento da escolha. Aí passou o culto todo, nós fomos embora. Quando eu cheguei na minha casa, eu ainda sentei lá fora. Eu lembro que eu fumei o meu último cigarro. Nossa. Sentei no passeio, fumei. Entrei pra dentro, a minha mãe pegou e falou assim, tava fumando, né? Aí eu não sou de responder, não gosto de responder minha mãe, não respondi nada, deitei. Fui lá pro quarto e deitei. Quando eu deitei, eu senti que a cama onde eu estava deitada, ela estava girando. Senti que o teto estava girando. E me deu uma ânsia de vômito. Quando me deu essa ânsia de vômito, eu corri para o banheiro e eu vomitei 3 jarros de água preta. Deitei de novo e comecei ali a passar mal. Passei a noite toda passando mal. Na terça-feira de manhã vomitei novamente essa água preta. Aí na segunda-feira eu tinha só tomado o café da manhã. Não comi mais nada depois desse momento. E vomitava água preta, e vomitava essa água preta. E eu sentia muitas dores. Dores na cabeça, no meu corpo. Fui na igreja, dando continuidade na cruzada, na terça-feira. Convidei algumas pessoas, as pessoas foram comigo. Chegou na quarta-feira, eu estava muito, muito ruim. Eu falei com meu filho, eu não aguento ir a pé para a igreja. Eu vou pegar um ônibus aqui, você me encontra lá no ponto de ônibus. E assim a gente fez, desci para a igreja de ônibus, um local próximo que dava para ir a pé. E aí quando eu cheguei na igreja, vomitei dessa água preta novamente na quarta. Quando foi na quinta-feira, eu comecei a feder defunto. Aonde eu ia, eu sentia o cheiro de defunto. E nesse meio de tempo eu não entendia de onde que estava vindo aquele odor de defunto. Quando foi, aí passei a noite passando mal, vomitando água preta novamente. Foi vários episódios de vômito. E essa água, ela saía literalmente preta. E era 3 jarros de uma vez. Aí passava, quando ia vomitar novamente, era aqueles 3 jarros de água preta novamente. Meu Deus. E aí, quando foi na sexta-feira, eu lembro que eu consegui só levantar da minha cama, sair do meu quarto e deitar na sala. Quando eu deitei no sofá na sala, meu corpo morreu. Começou a morrer dos pés para cima. Senhor. E minha mãe em casa, minha filha Juliana, estava em casa. E passado ali um momento que eu perdi a noção do tempo, eu não consigo falar quanto tempo passou. Chegou uma vizinha e falou com a minha mãe assim, Du, vamos procurar alguém para orar pela Carla, porque a Carla está morrendo. E quando ela falou assim, eu vi, foi eu que vi, um vulto preto e uma luz branca. Em cima de mim, assim, eu vendo. Eu já não mexia mais com os braços, já não mexia com as pernas. Eu não dava conta de virar a cabeça. Eu só mexia com os olhos. Já tinha perdido a fala, não falava. Mas eu escutava longe as conversas. E quando essa pessoa chegou e falou assim com a minha mãe saiu e foi. Ela bateu na casa de 3 pastores. Na terceira casa foi a casa do pastor Valdir. O saudoso pastor Valdir.
E ele falou com a minha mãe: não, irmã, aguarda um pouquinho, me espera lá que eu já estou indo. Vou só chamar a pastora Graça, que é a esposa dele. Só chamar a pastora Graça. E aí, passado mais um tempinho, minha mãe chegou lá com a minha filha e eu escutei ela falando assim: anda, Ju, arruma aqui, ele vai vir. Aí a Juliana ajeitou mais ou menos a casa. Passado um tempo, chegou o pastor Valdir e a pastora Graça, para orarem para mim. Aí oraram a primeira vez, nada. Oraram a segunda vez, nada. Oraram a terceira vez, nada aconteceu. Aí ele pegou uma cadeira, pôs uma cadeira próxima assim do sofá onde eu estava e falou comigo assim: Carla, eu sei da sua situação porque Deus me mostra. Você precisa tomar uma decisão e tem que ser agora. Não vai adiantar orar por você, porque eu orei 3 vezes, não surtiu efeito nenhum. Minha oração não está passando do teto. Eu entendo que a situação vai ser resolvida, não é com oração. E aquilo, meu corpo, Jéssica, ele inalava tanto fedor de defunto, que a pastora Graça pegou e falou com a minha mãe assim: ô, irmã Maria, a senhora tem aqui flores aqui dentro de casa? Minha mãe falou: não, pastora, eu não tenho planta nenhuma aqui dentro de casa. Cheio de cravo, né? Aquele Cravo. cheiro de defunto. Aquele cravo curtido. Nossa. De um dia para o outro. Meu Deus. Aí a pastora olhou para o pastor olhou para ela. E aí o pastor falou para mim assim: Carla, eu sei que você não consegue falar, porque Deus me fala que você não vai conseguir falar, mas você consegue pensar. Pensa o que você quer. Pensa agora o que você quer. Na hora que ele falou pela segunda vez: pensa o que você quer, eu voltei lá naquela igreja, naquela segunda-feira, que o missionário Walter falou para mim: você vai passar no vale da sombra da morte. E chegar lá você vai ter que tomar uma decisão. Quando eu lembrei da decisão, palavra decisão, que era a palavra-chave, eu pensei comigo: Jesus, me aceita de volta. Eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar da minha mãe. Eu quero viver para o Senhor. O Senhor me aceita de volta. Quando eu pensei assim, o vulto preto fugiu pela janela, como um raio, assim, eu vendo tudo. Passou como um raio. E a luz branca, ela se formou em formato de mão. E ela veio passando nos meus pés, veio passando nas minhas pernas, veio passando no meu corpo, veio passando nos meus braços. E quando ela chegou neste momento aqui, ó, bateu tão forte aqui, que todo mundo escutou o batido aqui assim em mim. E eu fiz assim. Quando eu fiz assim, meu corpo começou a mexer. Nossa, que forte. E o pastor começou a chorar. E o pastor falou assim: você tomou a sua melhor decisão. Era preciso você tomar essa decisão. E aí, eu já consegui sentar no sofá. Já estava fechando praticamente 5 dias que eu não tomava água, não comia nada. E eu falei com a minha mãe: eu tô com muita fome. Nossa. Aí a minha mãe, os pastores foram embora. A minha mãe fez canjiquinha, comida de roça. Canjiquinha com costelinha. E me ofereceu, me deu uma vasilhinha. E eu comi aquela vasilhinha como se fosse a minha primeira refeição. Nossa. E eu suava, eu chorava de alegria.
E eu comi uma vasilhinha, 2 vasilhinhas, 3 vasilhinhas. Minha mãe falou, agora você vai passar mal de tanto comer, minha filha. Para. Jesus. Para. Dá um tempo. E eu falei com ela, agora eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho. E ela, ô Ju, vem ajudar sua mãe. Porque esses dias todos anteriores a Juliana estava me ajudando. Eu falei, não, agora eu vou sozinha. O Espírito Santo vai me levar. E eu fui, tomei o banho. E tudo assim, tudo me transmitia como se fosse novo. Novo na minha vida. Como se fosse o primeiro banho, como se fosse o primeiro sabonete, como se fosse tudo, como se fosse o primeiro. E aí eu falei com o Senhor que eu viveria para Ele. Que eu queria voltar para Ele. E que se algum dia eu tivesse feito algo, que eu cheguei a morrer para Ele, eu pedi perdão. Tomei meu banho. E nesse dia, a minha mãe ia acertar com um pedreiro que estava trabalhando lá em casa. E ela foi na casa desse pedreiro, um pouco mais à tarde, e demorou. E eu ainda estava assim, um pouco com medo, né, de ficar sozinha. Eu fui na casa do pedreiro buscar minha mãe. Aí quando o pedreiro abriu a porta, o portão, o pedreiro falou assim, uai, você não morreu não? Achei que eu ia te beber. Aí eu falei assim, não, Deus me deu uma chance. E essa chance eu agarrei nela com unhas e dentes. Muitas pessoas, né, missionária, que às vezes acham que nunca vai ter essa última chance, que Deus vai aguentando tudo, que vai dando muitas oportunidades. E Deus, eu creio que tinha pressa também na sua vida, né? Porque essa experiência, ela é tão profunda que as pessoas não acreditam que Deus permite essa decisão. E às vezes a oração não vai mais. O que me chamou a atenção é que as orações, muitas vezes, quando Deus está tratando com alguém, não é? Não tem como entrar. E isso me estremeceu, né? De uma forma, porque às vezes Deus ele não escuta aquela oração porque ele tem que tratar aquela alma. Que forte. E Jéssica, quando eu saí do banho, né, totalmente voltada para Cristo, passei por esse episódio com o pedreiro, eu comecei a buscar a Deus com todas as forças que eu tinha. Isso era na sexta-feira, eu fui no culto na sexta-feira, no sábado eu ainda passei mal, vomitando água preta. No domingo eu já estava melhor. Aí o pastor Valdir falou para mim assim, filha, você pode dar o seu testemunho hoje? Eu falei, posso e quero. E dei esse testemunho. E naquele momento, para a glória de Deus, foi rendida aos pés do Senhor 3 almas, através desse testemunho, para a glória de Deus. E esse testemunho naquela época, ele foi expandindo. As igrejas ficaram sabendo, dentro ali daquela comunidade. E eu fui convidada a dar o testemunho. Eu não sabia muita coisa da Bíblia, eu não sabia pregar. E eu ficava assim, eu quero pregar. Mas a oportunidade era só para o testemunho, até então. E teve um momento que eu chamei meu filho. Falei, André, vamos na igreja hoje comigo? Me chamaram para mim dar o testemunho. E eu não queria ir sozinha. Você vai comigo? Vou, mãe, vou sim. Aí chegou lá, começou o culto. Aí um pouco antes da palavra me deram a oportunidade. E eu contei esse testemunho, mais esse período, né, final, antes de reconciliar. E meu filho estava lá e
Ele participou pelo testemunho, porque quando aconteceu esse processo, ele não estava em casa, ele estava em viagem, jogando bola. E ele não sabia disso, porque nem eu e nem minha mãe, nem a Juliana quisemos contar para ele. Ele chorou. Aí no final, o pastor falou assim, não precisa nem de pregar, porque um testemunho desse É verdade. é um testemunho para convenção, para converter. Aí ele fez o apelo. Quem está aqui que nunca aceitou Jesus, que está aqui pela primeira vez, ou que já veio várias vezes, mas que não aceitou Jesus ainda, levanta sua mão. E o meu filho foi uma das pessoas que levantou a mão. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Aí o pastor chamou eles na frente, eles vieram. E o André ficou bem em frente ao pastor. E o pastor pegou e falou com ele assim, jovem, abre a sua mão. Deus está te entregando hoje, neste momento, o dom de levita. Eu não sei quem você é, não sei de onde você veio, mas quem te convidou para estar aqui nessa noite foi o canal de bênção para a sua vida. Porque a pessoa te convidou através do Espírito Santo de Deus para Deus te entregar esse dom. Naquele momento, meu filho aceitou Jesus. As outras pessoas também aceitaram Jesus, confessaram Jesus. E hoje, para a glória de Deus, ele é líder de louvor na igreja, faz o louvor com a alma. Minha filha, eu e minha filha dançamos muito tempo, né? Nós adoramos o Senhor com a expressão corporal. Era eu e ela para a glória de Deus. Foi uma estrada muito linda que nós trilhamos, ele no altar tocando e nós embaixo dançando, ministrando a dança, fazendo para o Senhor. E o Senhor, ele permitiu alguns momentos na minha vida, né, para conserto. Verdade. Quando eu estava na igreja já mais ou menos quase um ano que eu tinha voltado, uma pessoa de má índole, uma pessoa que andava armado, uma pessoa que usava muitas drogas, prometeu matar minha filha. Ela tinha, na época, ela estava com 15 para 16 anos. Prometeu matar minha filha porque ela não queria namorar com ele. Meu Deus. E mostrou para ela a arma e as balas. E ela chegou muito assustada lá em casa, chorando. Eu falei, calma, peraí, não é assim não, vamos confiar em Deus. E isso aconteceu dentro daquele bairro onde todo mundo conhecia todo mundo e a igreja em si ficou sabendo. E no próximo culto após esse acontecimento, os jovens me procurou. Ô Carlinha, o que é que nós vamos fazer? Eu falei, olha, eu vou subir no monte meia-noite. Nós vamos também. De forma que eu estava subindo no monte com 7 adolescentes. Nossa. 2 eram os meus filhos, os outros 5 da igreja. Subimos ali no monte da Fiat. E eu falei com eles, olha, vai ser 7, meia-noite. Não, tudo bem, a gente vai. Passou a primeira vez, o primeiro elo, tudo bem, o segundo elo, tudo bem, o terceiro elo, tudo bem. Quando chegou no 6º elo, Jéssica, desceu uma glória tamanha naquele monte, que eu me recordo que nós estávamos lá orando, e eu falei com os meninos, vocês vão ficar de olhos abertos, porque hoje quem vai ficar de olho fechado, orar de olho fechado sou eu. E eu ajoelhei bem no meio do monte. E orei. E eu sentia que alguém vinha caminhando do meu lado, pro meu lado. Eu não quis abrir o olho. Falei, os meninos estão olhando, não é nada de ruim, senão eles teriam falado alguma coisa. Veio andando e chegou, ajoelhou do meu lado. Colocou a mão no meu ombro. E eu lembro que falava muito em línguas. Meu Deus. E essa pessoa, esse irmão falou assim, usada por Deus, eu, o teu Deus, abro os céus hoje em teu favor.
Glória a Deus. E era uma época de frio, que era meio de ano, era uma época de frio, e o tempo estava escuro. E naquele momento que Deus falou na boca daquele homem, o céu se abriu. Ficou claro só em cima de nós dois, e todos que estavam ali contemplaram. Meu Deus. E aí eu chorava e glorificava a Deus, e ele continuou falando, falou mais coisa, falou de unção que Deus estava me entregando. Foi falando, amém, 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 vamos embora. E como eram adolescentes, né, que se disponibilizaram a me acompanhar, e a primeira casa que a gente passava era a minha, eu punha meus filhos para dentro e descia acompanhando eles, entregava cada um lá dentro das suas casas. Porque a gente tem que ter uma sabedoria e um entendimento assim. Quando nós entramos num mundo, num momento de guerra, num território de guerra, e se alguém entra com a gente está se responsabilizando por aquelas pessoas. Principalmente se você for a pessoa de maior idade naquele meio. E era assim que eu sentia. E aí entreguei os meninos, né? Tinha umas moças, um rapaz, entreguei eles e voltei para casa. Deitei, dormi. Quando foi 6 horas da manhã, na época a gente tinha muito aquele telefone fixo. E aí o telefone tocou e eu com aquele sono meio assim, e minha filha, ela levantava todo dia 6 horas da manhã para ir para a escola. Eu vi que o telefone parou, eu virei pro canto. Quando eu virei pro canto, ela bateu na porta, mãe, 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 da porta do quarto, mãe, mãe. E empurrou a porta de uma vez assim, e eu meio que sonolenta, mãe, mãe. Eu tô, tá, Ju, pode falar, e com o olho mais fechado do que aberto. Aí ela falou assim, mãe, deixa eu falar com a senhora. Mataram fulano de tal. Meu Deus. Lá na rua, assim, assim, assim. Meu Jesus. E quando mataram, mãe, deram um tiro só no rosto dele. E falaram com ele assim, isso é para você nunca mais ameaçar e mexer com o filho de serva de Deus. Meu Deus. Deus compra o boi. Ai, Jesus. Ali eu senti que Deus comprou o boi, a boiada, tudo junto. Mexe com o filho de Deus não, gente. É furada. É muito forte. E quem que era essa pessoa? A pessoa que estava ameaçando a minha filha. É, Jesus. O último elo daquele propósito de meia-noite no monte foi só para agradecer. Glória a Deus. Para a glória de Deus. E como Deus é bom. Como Deus é bom. E continuamos a nossa caminhada. Aí respiramos, né? Nossa, a batalha já foi vencida. E graças a Deus, não é? E eu comecei uma vida de subida no monte. A minha vida toda, caminhando até hoje no Evangelho, depois que eu me reconciliei com Jesus, eu subo a serra, eu subo a montanha, eu subo. E como é importante subir o monte, né? É maravilhoso, é divino, é tremendo. A intimidade que aquele lugar traz para nós, a gente não conseguimos nunca mensurar, explicar em palavras. Eu tenho experiências no monte que literalmente marcaram a minha vida. Eu sei. Aí eu pensei que eu estava num momento de paz, de sombra, água fresca. Passado um tempo, a minha filha teve um caroço nos seios. Poucos meses depois. Teve um caroço nos seios e a gente começou a fazer aquele processo de exames, né, pesquisar, consultar, ir aos médicos para ver o que se tratava. E teve um dos médicos que falou que a minha filha, com 17 anos, estava com câncer no seio. Meu Deus. Eu voltei para o monte com mais sede. Só que nessa vez eu subi ao monte às 9 horas da manhã. E chamei a minha pastora da época. Pastora Valentina, vamos comigo no monte? Vamos, minha filha.
E nós subimos. Todo dia, durante 21 dias. No decorrer desses 21 dias, eu não lembro qual foi o elo. Ela orando no cantinho dela e eu orando no meu cantinho. Eu ouvi Deus falar. Estou visitando a sua filha. Oh, glória a Deus. Estou tocando na tua filha. Jesus. Estou arrancando aquele mal que está na tua filha. Glória a Deus. E eu fiquei maravilhada porque tinha ouvido a voz do Senhor e ouvindo dele, né, a resposta que eu tanto estava buscando. A honra e glória do Senhor. Para a glória do Senhor. E eu vim assim, eu nem falei amém da oração, nem terminei de orar, desci da pedra que eu estava, chamei a pastora. E comecei a chorar e ela, calma, sua vitória chegou. Deus falou para mim aqui que ele foi lá na escola onde a Juliana estuda e visitou ela. Nossa, para a honra e glória. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Isso era 9h25 daquele dia. Eu só não me recordo da data. E aí nós oramos, agradecemos e voltamos para casa. Cheguei em casa, deveria ser umas 11 horas. Quando foi 11h45 ela chegou. Mãe, eu tenho uma coisa para te contar. Toda sorridente. Eu falei, conta. Aí ela falou comigo assim, mãe, eu passei mal na escola, mas não preocupa. Ela falou assim, não preocupa. Eu falei, tá, então me conta. Eu passei mal na escola, era na hora do recreio. Era 9h25 da manhã. Eu senti uma dor tão forte que eu cheguei a agachar e a minha professora me pegou e me levou para a secretaria. E eu sentindo dor, chorando, sentindo dor. E a diretora queria me dar remédio e eu não conseguia responder que remédio que eu ia tomar. Só, mãe, que eu senti o ardor, um queimor, um toque na minha mama e a dor passou. Olha só. E a minha professora e a minha diretora achou que eu estava brincando. Só que eu não estava brincando. E aí, mãe, eu fui no banheiro e apalpei. E olha aqui para a senhora ver. Apalpa aqui de novo para a senhora ver. Caroço. Não tem caroço aqui mais. Deus é fiel demais. Gente. Aí eu fui e contei para ela. Minha filha lá no monte foi assim, todo o relato. Mãe, Deus me curou. Falei, curou. Seja fiel a Ele. Porque Ele te curou. E Ele faz, né, irmã Carla? Ele faz. Se tivermos fé, se tivermos esperança e se tivermos buscas constantes, a fé declarada, a esperança avivada, Ele faz. E como é bom, né, a gente confiar no Senhor, porque ouvir essas coisas aumenta a nossa fé, porque às vezes a gente acha que Deus não faz, que Deus está demorando, mas muitas vezes é isso, subir o monte, né? Subir o monte e esperar o tempo dele. Jéssica, muitas vezes a gente ajoelha, bate os nossos joelhos no chão e pensamos assim, vou orar e a resposta vai vir agora. A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para tudo. Verdade. Esse tempo, há-se o tempo de você orar, de você buscar, de você depositar no Senhor aquela petição, aquela oração, aquela conversa. E em contrapartida, há-se o tempo de Deus ouvir, receber, ouvir e trazer a resposta para você. No livro de Daniel vai dizer que Daniel, ele apresentou ao Senhor um propósito. Sim. Né? E seria aquele propósito de 21 dias. Sim. E a Bíblia diz que no primeiro dia o anjo já desceu com a resposta. Verdade. Mas o anjo desceu com a resposta, mas o anjo não entregou a resposta. Houve guerra, né? Houve guerra, houve batalha. E continuidade de Daniel, a perseverança de Daniel para conseguir
atingir e alcançar aquela bênção. E assim, Jéssica, continua a minha caminhada. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Minha filha curada, eu pensei, acabou, né? Agora. Você vinda dos mortos. Eu vinda dos mortos, minha filha curada. Então agora é só maravilha. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Passado mais ou menos uns 3 anos que eu tinha me reconciliado, eu estava no monte, novamente, com a pastora Valentina. E orando. Amém, amém. Vamos descer, pastor? Ela, não vamos descer, porque eu tenho algo de Deus para passar para você. Então passa. Aí ela falou para mim assim, olha, enquanto você estava ali ajoelhada, orando, Deus me deu uma visão. Eu via sobre a sua cabeça uma taça de ouro. E essa taça tinha um óleo. E uma mão virava essa taça e esse óleo descia sobre a sua cabeça e te envolvia o corpo todo. E eu perguntei para Deus que unção é essa. Deus falou para mim que Ele não quer te ungir a diaconisa, Ele não quer te ungir a obreira, Ele quer te ungir a missionária diretamente. E na época, eu me recordo que eu estava com uma pulseirinha, aquelas tornozeleirazinhas de perna, né? Na perna esquerda. Tinha um pince na orelha esquerda. E eu olhei para aquela fala dela, para aquela situação e falei assim, pastora, Deus errou. Eu não. Quando eu falei Deus errou, Jéssica, eu assinei um termo de prova com Deus. Ela, como é que é? Falei, Deus errou, eu tenho a tornozeleira, eu só uso mais calça, eu tenho brinco aqui, o pince aqui. Eu sou muito atrapalhada para ser missionária. Missionária tem que, né, andar postura de vestido, de saia, não pode usar calça e eu ainda uso bermuda. Não, Deus está errado. Quando eu falei, Deus está errado, ela virou para mim e falou comigo assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Então você não quer? Não. Isso era em janeiro de 2007. Voltamos do monte, ela continuou me tratando bem, nada mudou na igreja, nada mudou na amizade. Porém, mudou em mim e para mim. Eu comecei um período de prova que todas as portas tinham fechado. Começou a faltar alimento. Eu comecei a ter dores no meu corpo que nada explicava o porquê e o para quê que estava doendo. A dor de cabeça voltou. E eu corria para o médico e fazia exame, tal cisto está aí, a gente não pode tirar, a dor no corpo não tem nada que justifica. E não trabalhava, a porta de emprego fechava. E veio o meu filho passar prova também. Começou minha filha a passar prova nos estudos, passou perseguição, pessoas perseguindo a minha filha, perseguindo meu filho, e aquela confusão, e a minha mãe muito nervosa, e o tempo passando, e nada melhorava, nada vinha, socorro nenhum do céu vinha. Eu orava, Deus não respondia, Deus ficou em silêncio. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando. Às vezes as pessoas falavam assim, você está em casa, eu vou te levar aí algo para você te abençoar. Deus colocava impedimento. Deus não deixava a pessoa chegar até a mim para me abençoar. E o tempo foi passando. Jesus. E aí o cisto da minha cabeça veio parar aqui, no meu rosto. Aqui, ó. Esse lado, né? Esse lado aqui. E veio parar aqui. E eu voltei a sentir os desmaios. Dores na cabeça. Dores na cabeça de novo. Aí eu fui no médico, o médico, agora dá para operar porque, né, tá aqui. Aí
Deus falava assim, não, você não vai operar. A única coisa que Deus falou comigo nesse processo, você não vai operar. E eu falei, Deus, como que eu faço? Isso está me matando. Deus silenciou de novo. Aí eu falei com o médico, eu não vou operar. Vai ficar aqui. Eu vou suportar. Minha mãe teve problema de saúde de novo. Minha filha teve problema de saúde de novo. As coisas foram apertando, apertando, apertando. Aquele ano de 2007 foi o ano da provação. Nossa. E aí, quando chegou, em dezembro daquele ano, eu cheguei para a pastora e falei assim, pastora, eu consegui ter um discernimento. Eu estou passando prova porque eu não aceitei a unção. Aí ela sorriu e falou assim, até que ponto que você ia aguentar, né? Que bom que você acordou. Falei, pastor, então pega um óleo, nem que for de cozinha, me unge, ora, me unge, porque eu quero ser ungida. Ela me respondeu assim, não é assim não, filha. Agora, quem vai esperar vai ser você. Porque Deus te esperou até agora. Eu vou orar, fazer um propósito de 21 dias para saber se Deus ainda tem essa unção para sua vida. Nossa, rejeitar algo Porque que Deus você que rejeitou a Deus, Meu não foi Jesus. Deus que falou não para você, não. Foi o contrário, foi você que falou não para Deus. Meu Jesus. E eu vou te falar hoje. Você estava com muita coragem. Porque ninguém fala não para Deus. E aí ela entrou naquele propósito de 21 dias e eu entrei no propósito de pano de saco, 21 dias também. Senhor responde, Senhor responde, Senhor responde para ela. O Senhor não quer falar comigo, mas o Senhor fala com ela. O Senhor não tem nada para dizer para mim, mas diga para ela, porque eu preciso da resposta do Senhor e eu preciso que o Senhor fale assim. Quando fez 21 dias, ela falou para mim assim, olha, Deus confirmou a unção na sua vida. Deus te ama muito. Então você se posiciona. Aí eu falei, que dia que vai ser a unção? Vai ser agora? Ela falou, não. Vai ser no aniversário da igreja. Dia 28 de fevereiro de 2008. Ainda tinha que passar o processo de janeiro e o fevereiro todo. Porque 28 ainda era o último dia de fevereiro. Verdade. Gente, o mundo caiu na minha cabeça. Minha filha quebrou o pé nesse Período período de castigo. de castigo. Literalmente Foi. de castigo. Misericórdia. A minha mãe, ela passou a ser perseguida lá no serviço dela. Houve um assassinato dentro da casa, porque nós morávamos numa casa na época que era de 2 andares. Então nós estávamos em cima e uma família embaixo. Houve um assassinato embaixo, Meu Deus. aonde o senhor matou a esposa dele e se suicidou. E quem achou foi eu. Nossa. E aquele cenário de morte ali, muito, muito ruim, muito horrendo, horrível a cena que eu vi. Aquilo mexeu demais comigo, mexeu com a minha filha. E foi aquele desespero, parece que aqueles últimos 2 meses, eles perduraram ali por mais de anos. E eu aprendi naqueles dias, naqueles meses, que a gente nunca deve falar não para Deus. E aí chegou o tal dia esperado. O culto de domingo, aquele dia 28 de fevereiro foi no domingo. E houve mais pessoas que foram ungidas junto comigo, pessoas que foram ungidas, a levitas, a obreiros e eu como missionária. E para a glória de Deus, quando a pastora derramou o óleo na minha cabeça, o óleo de unção na minha cabeça, Deus visitou aquele lugar tão tremendamente que Deus curou uma pessoa dentro daquela igreja. Glória a Deus. E houve um mover do Espírito Santo, pessoas falando em línguas, manifestação da glória, e um mover assim tão marcante.
nas nossas vidas que estávamos ali, para a glória de Deus, que demorou passar o culto até passou um pouco do horário. Quando passou e todo mundo foi embora, a pastora me procurou e falou comigo assim: você viu o que Deus estava impedindo de fazer? Não. Aí eu falei com ela: a senhora está falando da unção? Ela falou: não. A manifestação. A manifestação e a cura. Aí a pastora veio falar para mim que a irmã que foi curada naquele culto, naquele momento, ela estava lutando pela saúde dela há mais de ano. Nossa, Deus. E aquilo estava prestes a virar um câncer. E Deus usou aquela unção, aquele momento, para jogar aquele caroço para fora. Aquela mulher vomitou aquele caroço Meu Deus. diante dos meus olhos. Meu Jesus, que forte. E eu entendi que eu perdurei o sofrimento daquela senhora por 1 ano e poucos meses. E eu me arrependi demais. Eu pedi ela perdão, pedi a pastora perdão, pedi Deus perdão. E falei com o Senhor: eis-me aqui e eu nunca mais falo não para o Senhor. Forte. Nunca mais. Passou. Aí mudamos desse bairro, fomos para um outro bairro, mais próximo. E eu sempre no monte. E eu sempre buscando no monte. E eu sempre clamando o Senhor no monte. E depois que Deus me deu essa unção, eu era muito convidada para a glória do nome dele, ainda sou convidada para dar esse testemunho. E não entendia, né? Por que eu não ficava ali, naquele quadradinho da igreja? Aí a pastora falou comigo: agora você está entendendo por que você não fica ali, só ali. Porque você é missionária. E você vai aonde o Senhor te mandar. Meu Deus. E você vai fazer o que o Senhor te orientar, te ordenar. Porque Deus, Carla, ele não pede, ele manda. Sei. Falei: Jesus, ô Jesus, manda, mas me capacita. Manda. Porque obedecer também não é fácil, não. Não. Aí passou-se mais um tempo e eu sozinha, criando os meus filhos. Você me dá 5 minutinhos? Pode chamar. Passou um tempo, é porque a gente perde muito os acontecimentos, né? A gente perde muito em questão de datas. Sim. Mas passou ali um espaço de tempo e eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, eu estou sozinha, meus filhos já cresceu, a minha filha já até casou, eu já sou vovô. Eu preciso de uma pessoa. Por quê? Eu comecei a ser perseguida nas igrejas. Eu via pastores que vinham, oravam por mim, punham a mão na minha cabeça: minha filha, eu te abençoo em nome de Jesus. E ali a esposa se levantava contra a vida dele. A esposa se levantava contra o chamado dele. A esposa entendia que havia ali algo para mais. Mas não tinha, era só mesmo uma bênção que ele estava liberando sobre a minha vida. E eu orei, orando a Deus, buscando a Deus uma pessoa, um varão, uma pessoa que fosse caminhar comigo, uma pessoa que fosse, que me entendesse, né? Que aceitasse os meus filhos, que quisesse compartilhar uma vida comigo. E eu comecei um propósito de 13 anos no monte. Nossa. Subindo e descendo, todos os dias. Tinha dia que eu subia naquele lugar e falava: Deus, eu estou aqui pedindo ao Senhor um esposo. Eu estou pedindo ao Senhor um marido. Eu estou pedindo ao Senhor um companheiro. Porque eu não aguento mais ser perseguida.
Eu não aguento mais. A última vez agora foi a esposa de um pastor chamando ele de safado, porque ele estava me abençoando. E aí, eu estava num período assim de sede, de fome de Deus, de busca de Deus, mas eu entrei num período de carência. Uhum. Entrando naquele período de carência, Satanás aproveitou daquele momento. Uhum. Uma data noite lá, uma madrugada ali daquele momento, Satanás se materializou numa mulher. Não fisicamente, mas no mundo espiritual, aquela mulher veio, aquela mulher me tocou, eu tive relação Meu Deus. com aquele demônio, e o demônio ele fez comigo coisas que alguns homens, de tão forte que foi. E eu tentava sair daquele aperto, daquela sensação, e ele me apalpava, eu sentia no meu corpo. Meu Deus. A ponto assim de eu responder. O meu corpo físico respondeu. Eu não posso entrar em detalhes por causa, né, Sim. do horário, mas eu acredito que as mulheres casadas vão entender, Sim. você está entendendo? Que eu precisei de, quando eu voltei em si, quando eu saí daquele trânsito, que eu entendi que era um trânsito que eu estava passando, quando eu saí daquele momento, eu saí com meu corpo sujo. Eu precisei de ir no banheiro, tomar banho e trocar minha roupa íntima. Meu Deus. E eu entrei num pavor. Eu não ficava perto de mulher nenhuma. Depois desse episódio, eu não sentava perto de mulher nenhuma. Eu não ia no ônibus que mulher sentasse perto de mim, eu levantava. E eu comecei a entrar num pânico que eu achava que Deus tinha para mim, era uma mulher. E eu tinha subido no monte para buscar de Deus um esposo, um homem. Sabe? E aí, nessa luta, nesse momento, o que me acontece? Abre-se a primeira igreja lésbica no Rio de Janeiro, onde uma pastora casou com outra pastora. Não vou citar nome, né? Não tem necessidade. Eu pensei, pronto, eu vou ser a primeira missionária a casar com outra missionária. Misericórdia. E aquilo penetrou dentro de mim, me envolveu de uma forma tão tamanha que eu comecei a pedir a Deus uma mulher. Misericórdia. Eu falei com o Senhor, já que o Senhor tem isso para mim, mas que seja uma mulher boa, mas não é o que eu quero. Meu Deus. Eu quero um esposo, eu quero um homem, eu tenho costume de homem. Eu não estava vivendo uma vida de pecado, mas eu já tinha sido uma pessoa casada anteriormente. Então eu já sabia a relação, né? Como que é. A Bíblia diz isso. Sim. Deixará o homem, a sua mãe, o seu pai, e se unirá a uma mulher. Sim. A Bíblia não diz que o homem vai se unir a outro homem ou a mulher vai se unir a outra mulher. Sim. Só que eu entrei em confusão. Sim. Entrei nessa confusão e continuei na busca, no monte. E nessa época eu lembro que eu estava trabalhando no Hospital Mater Dei. E trabalhando naquela confusão de mente, eu não era muito íntima das meninas, porque elas falavam para mim que eu era muito fechada, mas era o meu medo, né, de aproximar. Que eu tinha aceitado, mas não aceitado, sabe? Eu compreendia, mas não compreendia, porque estava contraditório demais toda aquela situação. E teve um dia que a minha chefe me chamou na salinha dela e falou comigo assim, Carlinha, vem cá. Aí eu desci na sala dela. Ela virou para mim e falou assim, aqui, o sistema está pedindo para desligar algumas pessoas, para redução de custo. E o seu nome está na lista. Mas eu não quero te desligar.
Você é muito boa de mexer, você é muito bacana, você faz tudo muito bom, muito bem feito. Eu não tenho nada para falar, para justificar o seu desligamento. Então eu estou te chamando aqui para me ser franca com você, para me conversar, te comunicar essa situação. Mas eu quero que você volte para o seu andar, continue trabalhando e eu vou resolver. Não fala nada para ninguém, porque se alguém chegar perto de você e falar, Carla, seu nome estava na lista para ser desligada, você não vai ser pega de surpresa e você já vai estar ciente que eu estou contornando a situação. Uhum. Beleza. Subi para o andar, estou lá trabalhando. O ramal me chama. Quando o ramal me chamou, eu desci novamente. E antes de descer, eu estava com as minhas coisas, né, aparelho de pressão, oxímetro, carimbo, tudo em cima da mesa, assim, caneta e tal. Deus falou para mim, desce com as suas coisas. Eu escutei nitidamente, desce com as suas coisas. Coloquei tudo na necessaire, desci. Quando eu cheguei na sala, ela falou, Carlinha, senta aqui. Aí eu sentei. Quando eu sentei, que eu respirei, sentei, que ela começou a mexer no computador, eu senti algo me tocando. E quando me tocou, eu escutei Deus falando para mim, quem está te desligando, filha, sou eu. E eu entrei num desespero. Não, você tem que me desligar, para mandar. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora porque não é você, não é o hospital, não foi eu que errei. É Deus que está me tirando daqui. Eu preciso ir embora. Por isso que Deus mandou eu descer com as minhas coisas. Eu já estou com tudo aqui. Me manda, eu vou embora. Sem assinar nada, eu vou embora. Calma, calma, ela falando comigo. Não, peraí, então, você tem certeza que é Deus? Eu falei, tenho. Eu tenho certeza absoluta. E aí, ela já foi liberando os papéis, porque já estava tudo no sistema. Foi liberando os papéis, eu fui assinando e fui ansiosamente saindo daquele hospital. Mas sem entender, Deus, eu tenho conta para pagar. Deus, eu fiz compra. Deus, eu apresentando para Deus as contas, que ainda ia vencer. Nesse meio de tempo, chego lá em casa, fiquei lá em casa e tal. No dia seguinte, fui na igreja, no culto. Cheguei apresentando a Deus as minhas contas. Deus, eu tenho contas. E aí veio um missionário, conversou comigo e tal. O pastor fulano de tal quer conversar com você. Falei, tá, pode falar com ele para mim. Porque estava tão assim, que eu estava correndo tanto das pessoas, que para chegarem perto de mim, para conversarem comigo, alguém que tinha mais coragem chegava para mim primeiro. Fulano de tal quer conversar com você. Falei, não, pode deixar, fala com ele para mim, não tem problema não. Aí esse pastor chegou e falou comigo assim, missionária, eu tenho um convite para te fazer. E esse convite, que eu acredito que vai fechar esse testemunho com chave de ouro. Glória a Deus. Era o varão. Oh, Deus. O convite. O pastor virou para mim e falou comigo assim, você aceita trabalhar comigo na casa de recuperação? Eu olhei para ele, como é que é, pastor? Você trabalhar na área de recuperação, na casa de recuperação, você vai tomar conta das medicações, você vai trabalhar dentro da sua área. Vai olhar as medicações, vai olhar os dados vitais. Se precisar de sair para socorrer alguém, você vai no seu carro, que eu te dou a gasolina, você faz o socorro, você leva na UPA, você acompanha. É dentro da sua área, não vai fugir nada daquilo que você já sabe. Aí eu olhei assim e falei, pastor, posso responder depois? Aí ele, pode pensar. Falei, então tá bom. Assisti o culto, fui embora para casa, aí eu comecei a pensar. A minha mãe vai achar ruim. Eu vou estar na casa de recuperação sozinha no meio de um monte de homem, que eu não conheço. Será que isso vai dar certo? Ah, meu Deus, eu acho que isso não é do Senhor, não. Será que vai dar certo? Aí passou um dia, passou 2 dias. No terceiro dia, eu fiquei com vontade de ir. Falei, eu vou.
Porque se esse convite veio de um pastor, se esse convite tiver partido de Deus, e eu não vou me atrever a falar não para Deus de novo, né, gente? Pelo amor de Deus, irmãos. Então eu vou. E falei para ele, tá, eu vou, como é que a gente vai fazer? Ele falou, não, pode vir, você vai trabalhar segunda, quarta e sexta, eu vou te pagar X, vou te dar gasolina, e você tem total liberdade de trabalhar. No meu primeiro dia naquele lugar, Jéssica, Deus já me mostrou o demônio caindo de paraquedas. Vai cheio lá mesmo. Cheio. É um lugar carente de oração, carente de pessoas que pode ir lá para orar, para levar a palavra, para poder orar, para poder ajudar. Eu aproveito aqui para poder falar que casa de recuperação, igreja, tem muitas pessoas que estão precisando de socorro. Porque a família, quando chega nesse momento, a família já abandonou. Sim, cansou também. A família já cansou. A família não acredita mais. A família nem quer mais perder tempo. A verdade é essa. Então, deixa aqui um pedido para você. Se você for convidado a visitar uma casa de recuperação, vai e faça o seu melhor. Você pode estar mudando o destino, o futuro de alguém. Verdade. Assim como Deus me usou para mudar o futuro de vários que estavam lá dentro. Alguns iam morrer lá. O espírito de morte rondando. O espírito de morte armando. O espírito de morte manipulando situações que ia haver brigas, contendas. E eles iam se matar dentro daquele lugar. E Deus trouxe a revelação pela misericórdia do Senhor para mim. E eu orientei o monitor, eu orientei os meninos, eu chamava eles de meus meninos. Os homens mais velhos do que eu, homens barbados. E eu falando os meus meninos. Até que um dia um daqueles meus meninos me chamando de senhora, dona missionária, a senhora aceita um café, a senhora aceita um chá, a senhora aceita o almoço, a senhora aceita o jantar, dependendo da hora que eu ficava lá, eu ficava até a hora de jantar. Essa pessoa virou para mim e falou comigo assim, eu tenho algo para falar com a senhora. Aí eu imaginei, meu Deus, ele aprontou aqui dentro. Porque a gente só ouvia problemas naquele lugar. E eu falei que na hora do almoço a gente vai conversar. Tá? O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E chegou na hora do almoço, ele veio, a gente almoçou, nós sentamos um pouco fora do refeitório, mas na visão ampla assim de todo mundo, à vista de todo mundo. Ele virou para mim e falou comigo assim, eu não sei como que eu começo. Eu falei, meu filho, o que você aprontou? Me conte, que eu vou fazer de tudo para te ajudar. E comece do começo. Quando eu falei assim, e dei um sorriso assim, mais ou menos, ele falou assim, tá, então deixa eu tentar. Se acomodou na cadeirinha que ele estava sentado e falou comigo assim, missionária Carla, eu estou gostando da senhora. O mundo caiu. Não, o mundo despencou, Jéssica. Deus é bom. Vocês não estão entendendo, o mundo despencou na minha cabeça que eu falo até arrepio, eu fiquei sem falar. Eu só olhei para ele assim, levantei da cadeira e fui pro consultóriozinho. Não dei resposta. E entrei naquele consultóriozinho e estou assim, isso é laço, isso é prata, isso é laço, isso é prata. Senhor, não era da sua vontade eu vim trabalhar aqui. Agora eu entendi que eu vim porque eu que quis vir, eu vim porque o pastor que quis vir, mas não era da sua vontade, não era. E mentira daqui, Senhor, isso é laço, isso é prata. E eu fui repetindo essa fala da casa de recuperação em Bicas, até aqui em Betim, em casa. E passou o primeiro dia, passou o segundo dia, o terceiro dia. Eu estou no culto. Estou no culto e repreendendo. Você me dá 3 minutinhos? Pode ser? E aí, o que acontece? Eu, no culto, um missionário virou para mim
e falou para mim assim, chama ele no propósito, sem saber de nada. Chama ele no propósito, missionária, que você vai ver o que Deus vai fazer. Glória a Deus. Para a glória de Deus. E detalhe, ele era católico, do pé roxo, Não. contava com todas as santas, todos os santos. Uhum. E eu chamei ele para fazer o propósito e eu ensinei ele porque ele não sabia nem o que era propósito. O que era a Bíblia. Ele foi aprendendo. Ele foi aprendendo. Eu fui pregando para ele, fui ministrando para ele todo dia que eu estava naquela clínica, na hora do almoço. Eu fui levando para ele o que era de Deus. Nós fizemos o propósito de 2 meses, dentro de 2 meses ele batizou, ele aceitou Jesus, Glória ele a batizou, nós ficamos noivos. Nossa. E aí eu falei com o Senhor, Senhor, crente não namora, crente casa. Então se o Senhor tem um compromisso, um propósito comigo e com ele, que o Senhor nos ajude a casar. Uhum. A minha filha, em 2012, tinha deixado o par de aliança dela, que era de noivado, dela e do marido dela comigo, e falou comigo assim, mãe, a senhora vai dar continuidade ao meu noivado. Uhum. E aí, eu falei, não tô nem namorando com quem, gente? Guardei aquilo lá na gavetinha e tudo. No meio desse propósito, Deus me fez lembrar da aliança. Aí eu fiz uma prova com Deus. Senhor, se o Senhor tem algo de Deus, do Senhor, dos céus, para mim, para esse menino, que eu nem sabia o nome, que eram tantos meninos, essa aliança vai caber na mão dele. E coube na mão dele como se tivesse sido feita para ele. Glória a Deus. A identidade dele foi batida no tanquinho, outra prova que eu fiz com Deus. Amém. Se essa identidade for aceita no cartório, é mais uma prova que eu faço com o Senhor. Se não for aceita, eu não caso. A identidade foi aceita, sem ter condição nenhuma de ler o nome dele na identidade. Você fez todos os votos, né? Fiz todos os votos, todos os propósitos, todas as provas que eu pude fazer. Casou. Para a glória de Deus, hoje eu sou casada, já tenho 8 anos. Glória a Deus. E hoje ele é uma pessoa que me acompanha, que vai nos trabalhos da igreja, que fala da palavra de Deus, que prega a palavra de Deus. Que bênção, né? Agora, Deus para é nós bom. terminarmos esse... E eu falo que quando Deus ele quer fazer, ele faz mesmo, né? Quantos milagres você ouviu aqui? Mas antes de terminar, a Raíssa tem um recadinho para você. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Glória a Deus por esse testemunho. Quero agradecer a missionária por ter vindo. Que Deus abençoe sua vida. Esse testemunho, eu acho que tem tantos testemunhos embutidos nesse que você vai ter que abrir o seu coração. Muito obrigado, missionária. E creia, né, que Deus ainda faz muitas coisas. Muito obrigado por você ter vindo, contado tantos milagres, que a gente sai até renovado, né? Amém. E eu que agradeço. Que Deus abençoe a todos, né? E que esse testemunho ajude aonde ele chegar. Amém. Deus fechou com chave de ouro aí, fazendo aliança, né? E Deus é assim, Deus do improvável. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo episódio, se Deus quiser.